3 aulas, elas são extremamente enriquecedoras para vocês, tanto para quem está pensando ainda, será que é isso que eu quero? Será que eu vou fazer? Será que eu vou entrar nesse universo da intradermo? Bem, como para quem está descobrindo ainda se a área da estética, que quer, a intradermo é de fato um dos melhores recursos que a gente tem hoje dentro de consultório, porque a gente consegue trabalhar quase todas as disfunções estéticas que a gente tem disponível hoje. Então, é de fato, assim, um tratamento coringa que a gente tem dentro do consultório, tá? Ana tá monitorando tudo, eu não consigo ver as perguntas de vocês, porque o celular, ele tá longe de mim, mas a Ana tá aqui no consultório comigo, então ela vai conseguir monitorar todas as perguntas de vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, que a Ana vai salvando as perguntas aqui, para que eu possa responder tudo no final, tá bom? Sejam bem-vindas à semana da intradermoterapia. Espero que seja uma semana muito proveitosa. Peguem caneta, papel, caderno, o que vocês tiverem aí para anotar, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa para vocês anotarem. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar sem muitas delongas, porque a gente já tá com 29 minutos de atraso e eu sou uma pessoa que tem uma pontualidade britânica, eu detesto atraso, mas hoje foram os imprevistos aí da vida, tá bom? Eu preparei até um resuminho aqui, preparei slide pra botar lá, mas aí o slide vai passando aqui no computador, e aí se vocês quiserem ir dando print pra depois aproximar, não tem problema, tá? E eu, de qualquer forma, vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo dos inscritos na semana da intradermoterapia. Então, simbora! Pra quem não me conhece, eu sou Indira Yama, provavelmente a maioria de vocês me conhecem, mas eu vi que vocês compartilharam em diversos grupos aí de estudo da estética. Tem muita gente que não é daqui de Salvador, tem muita gente que não é aqui do Nordeste. Eu vi pelos DDDs que estão lá no grupo. Então, eu sou Indira Yama, sou biomédica, sou especialista em estética avançada, sou professora já há alguns anos e comecei a minha trajetória na estética com a intradermoterapia. Eu não fazia outro procedimento estético, eu não fazia botox, eu não fazia preenchimento, eu não fazia fios, eu não fazia bioestimulador no meu primeiro ano de carreira inteiro, porque eu tinha medo. Eu não me sentia pronta, eu me sentia insegura. Então eu comecei a trabalhar só com intradermoterapia, exclusivamente com intradermoterapia. E eu trabalhei um ano, né, com toda a parte de intradermo. Eu trabalhava com capilar, eu trabalhava com corporal. E quando eu falo de corporal, eu tô falando de estria, eu tô falando de celulite, eu tô falando de gordura localizada. Quando eu falo de facial, eu tô falando de rejuvenescimento, eu tô falando de melasma, falo de lipo de papada. Então eu trabalhei basicamente com tudo que a intradermoterapia pode nos oferecer. Não só a nível intradérmico, né, não só ali a nível pele, a nível tecido subcutâneo, como trabalhava também usando os recursos intramusculares, como eu usava a prescrição, mas de fato foi um ano basicamente só trabalhando com intradermoterapia. Então eu agradeço muito aí a Intradermo, porque foi de fato quem me colocou dentro da estética. E hoje eu quero trazer um pouquinho dessa vertente aí que é a intradermoterapia, que é um universo gigantesco para vocês. O tema escolhido foi: não precisa ter medo do uso do desoxicolato. E por que não precisa ter medo? Porque quando a gente começa a trabalhar com estética, quando a gente começa a trabalhar com gordura localizada, com as aplicações das famosas enzimas, que a gente sabe que nem tudo é enzima, mas o primeiro medo que a gente tem é trabalhar com desoxicolato. Aí a gente começa com gordura localizada, trabalhando com vitamina B12, cafeína, inositol, taurina e esquece do desoxicolato porque a gente tem medo de usar ele, porque todo mundo conta pra gente que desoxicolato causa necrose e aí todo mundo tem medo de trabalhar. Essa é a verdade. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês que vocês não precisam ter medo. Por quê? Porque o desoxicolato é um verdadeiro amigo de quem quer trabalhar com processos de emagrecimento e de perda de gordura localizada. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender é: o que é intradermoterapia? Porque às vezes a gente vê esse nome, principalmente quem não tem tanto contato com a estética, quem ainda está na graduação, quem ainda não iniciou uma pós-graduação e não sabe nem o que a intradermo faz. Intradermo ela também pode ser conhecida como mesoterapia. Então quando vocês estiverem aí num site de busca, pesquisando alguns artigos, vocês vão encontrar tanto como intradermoterapia quanto mesoterapia. E nada mais é do que aplicação de ativos no sítio de ação da disfunção estética. Isso quer dizer o que, Indira? Fala em língua que a gente possa entender.
Isso quer dizer que, se você tem um melasma, onde é que o melanócito, ele produz a melanina? Onde é que o melanócito tá? Onde é que eu vou bloquear? Em que camada da minha pele? Eu vou bloquear esse melanócito, vou bloquear a cascata de produção de melanina desse melanócito. Onde é que ele tá? Na derme. Então eu vou pegar ativos que vão fazer bloqueio da produção de melanócitos, bloqueio da produção de melanina através de melanócitos. Então eu vou fazer a aplicação lá na derme. Aplicação de quê? Pode ser aplicação de ácido, pode ser aplicação de antioxidante, pode ser aplicação de uma série de coisas, tá? De uma série de ativos ali que vão agir clareando aquele melasma ou impedindo que ele fique ainda mais escuro. Ponto. Essa é a função da intradermoterapia. É a gente fazer aplicação de substâncias, de fármacos, de drogas, de ativos diretamente no sítio da disfunção estética, tá? E aí, o que é o desoxicolato? Como a gente vai usar o desoxicolato de sódio? Qual o recurso dele? Antes da gente saber o que é o desoxicolato hoje, a gente precisa entender quem foi o desoxicolato. O desoxicolato ele surgiu do antigo lipostabil. Eu garanto que todo mundo já ouviu falar de lipostabil. Lipostabil é uma substância que por muito tempo, meados de 2001 até 2006, 2010, o lipostabil ele era aplicado nas academias, por personal trainers, dentro de salões de beleza, dentro de banheiro de academia, indiscriminadamente por pessoas que tinham vontade de perder gordura localizada. Até então, o lipostabil ele não era proibido pela nossa Anvisa, pela Vigilância Sanitária, ele não era uma substância proibida. Por quê? Qual a função principal do lipostabil? Era impedir que gorduras se depositassem nas nossas artérias, tá? Principalmente nas nossas artérias cardíacas. Então, os pacientes aplicavam com essa disfunção. Aí, um belo dia, uma pessoa chegou e pensou assim, nossa, se tem função de emulsionar gordura, de liquefazer, né? De emulsionar, como se a gente estivesse jogando um detergente ali quando a gente está lavando um prato, depois de um churrasco, que você joga um detergente. Quando você joga o detergente faz a emulsão da gordura. É a mesma coisa que o lipostabil fazia. Se o lipostabil faz isso dentro do nosso corpo, para impedir que as nossas artérias sejam entupidas por gordura, por que não aplicar isso naquela gordurinha que incomoda as pessoas que estão ali malhando? No inferior de abdômen, nos flancos, na região de bananinha, aquela região ali no inferior do glúteo. Por que não aplicar? Começou-se a aplicar. E aí, dessa forma, as pessoas começaram a aplicar, como eu tô falando, em lugares insalubres, em lugares que não podiam ser feito esse tipo de aplicação, de forma indiscriminada, sem saber dosagem. É o que a gente chama hoje muito na estética de tratamentos off-label. Foi assim que começou. E aí a Anvisa veio e disse assim, epa, vamos parar com isso, e proibiu a comercialização, a venda e o uso dessa substância. Só que, quando chegou a proibição, muita gente já tinha feito e o que não tinha dado errado, tinha dado resultado. Então aí começa-se a se estudar as substâncias presentes dentro do lipostabil. E dentro do lipostabil, a gente tinha a fosfatidilcolina e o desoxicolato de sódio. E até aquele momento, todo mundo achava que o que trazia resultado de perda de gordura localizada era a fosfatidilcolina. E muitos estudiosos, muitos pesquisadores começaram a fazer a junção das substâncias, aplicar in vitro nas células de gordura e dissociar dessas substâncias e aplicada também in vitro nas células de gordura. E o que é que se observou? Que o resultado da diminuição da camada de gordura não vinha da fosfatidilcolina, e sim do desoxicolato de sódio, tá? Apesar de difícil a dissociação dessas duas substâncias, mas conforme eles conseguiam dissociar, eles conseguiam separar
o que eles observavam era exatamente isso, que o resultado mesmo da eliminação de gordura estava vindo do desoxicolato de sódio. E aí, pensaram, se tem redução de gordura, é porque tem lipólise. E o que é lipólise? Lipólise nada mais é do que a quebra da gordura. Essa gordura, ela é quebrada, transformada em ácido graxo e glicerol, metabolizada. Depois de metabolizada, ela se transforma em ATP, em energia, e essa energia ela precisa ser gasta. E como essa energia é gasta no exercício físico, tá? E aí, as nossas enzimas, as nossas aplicações que a gente faz de cafeína, de taurina, de todas essas substâncias picolinato de cromo que a gente tem hoje aí disponível no mercado, elas fazem um processo que acelera o processo de perda de gordura quando a gente está na academia, certo? Mas a gente precisa fazer exercício físico. Ela é dependente de exercício físico, certo? Por quê? Porque se a gente não gasta essa energia, o que é que vai acontecer? Ela vai ser depositada novamente e vai se transformar novamente em gordura. Vai ter mais depósito de gordura. E aí, estudaram o mecanismo de ação do desoxicolato e até então não conseguiam encontrar como fazia lipólise, já que para ter uma lipólise precisava aumentar de uma forma considerável os níveis séricos, os níveis de gorduras no sangue. Precisava aumentar o perfil lipídico do nosso paciente. E até então não se aumentava tanto quanto se espera para uma lipólise. Então vamos entender. Aí os cientistas pensaram assim, cara, a gente precisa entender quem é o desoxicolato. Quem é ele? De onde ele vem? Ele está presente aonde? Vamos tentar entender para que depois que a gente entenda isso, a gente consiga entender qual o mecanismo que ele está fazendo essa diminuição considerada do adipócito, do tecido de gordura, da nossa camada de gordura. E aí começa-se a se estudar e começa-se a fazer alguns estudos já em vivo. E aqui, se vocês observarem, ó, eu não sei se vai dar pra ver, se tá muito boa, mas não se preocupem que depois a gente... Ana tá mexendo aí pra tentar aproximar. Acho que já foi o máximo. E aí, o que que acontece? Começaram a fazer estudos nessa região de pálpebra inferior, onde a gente tinha depósitos de gordura localizada. Fizeram a aplicação de desoxicolato e observaram o depois. E todo esse depósito de gordura localizado, ele tinha sido eliminado, tá? Pode crescer, Ana. Ficou tortinho. Ajeita só um pouquinho. Não, tá torto. Torto? Ajeita só assim. Mexe assim um pouquinho ele. Assim? Isso. Ainda continua torto. Agora melhorou. Baixa um pouquinho. Ai, perfeito. Pronto. Então, quando começaram a estudar de onde vinha o desoxicolato, descobriram que o desoxicolato nada mais é do que um sal biliar. E ele está presente lá no fígado. E ele faz exatamente aquilo que eu falei do detergente. Ele emulsiona a nossa gordura, que é ingerida na alimentação. Então, ele está presente também lá na bile, onde ele vai fazer esse papel de detergente da nossa gordura, da gordura presente na nossa alimentação, no que a gente come, na gordura que a gente come, tá? Sabendo disso, vamos entender como age o desoxicolato de fato nas nossas células de gordura, na nossa camada de gordura. Porque esse detergente, esse sal biliar, ele não vai simplesmente chegar lá na nossa gordura e vai encostar nela e vai dissolver a nossa gordura. No mundo perfeito, no mundo ideal, seria isso que acontecesse, né? A gente queria muito que isso acontecesse, mas não é bem isso que acontece. Então, o que acontece? O nosso desoxicolato, ele vai fazer o rompimento. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui as nossas células de gordura, tá? Ó, a gente tem aqui. Imagine que isso aqui, ó,
Ana, aproxima um pouquinho pra mim. Imagina que esse aqui, ó, é a nossa camada bilipídica. A nossa camada lá do tecido subcutâneo. Aqui são os nossos adipócitos, tá? Então, o que é que o nosso desoxicolato faz? Ele vem aqui, ó, e rompe a parede do nosso adipócito. Quando ele rompe a parede do nosso adipócito, todo o conteúdo que está dentro desse adipócito, ele extravasa para o interstício. E os nossos macrófagos vêm aqui e faz beijo, tchau. Manda embora. Então, apoptose. Faz apoptose, faz morte programada dessa célula. E aí, quando a gente pensa em apoptose, em lise de membrana celular, a gente precisa entender, então, todo esse conteúdo, ele vai ser fagocitado, certo? Ele vai ser engolido, tá? Pelas nossas células de defesa. Então, a gente precisa entender, e esse é o motivo também de quando a gente faz uma aplicação de desoxicolato de sódio, não acontecer do nosso corpo elevar tanto os níveis de perfil lipídico, os nossos níveis de LDL, os nossos níveis de triglicerídeos, por causa disso, porque boa parte daquela gordura que foi emulsionada ali, que ficou no meio, ele é fagocitado, tá? Então isso é muito importante que a gente entenda esse mecanismo. Então até agora eu só apresentei vantagens do desoxicolato para vocês, e vantagens essa que até então não trazem medo e não assustam quando a gente fala em usá-los. Até agora a gente só viu vantagem. E aí, vamos partir do ponto que o nosso desoxicolato, ele não é uma substância que ele faz lipólise. Então, parem para pensar comigo. Se ele não faz lipólise, ele não vai transformar nada. Tudo bem que vez ou outra pode ser que ele faça uma lipólise ali naquele meio, mas é uma quantidade mínima. Inclusive, se vocês procurarem alguns artigos, vocês vão encontrar alguns artigos que dizem que ele tem como subproduto fazer em algumas células um grau de lipólise, mas é muito baixo. O diferencial dele é, de fato, romper a membrana da célula e fazer a apoptose. Qual a vantagem disso? Que a gente não conta para o nosso paciente. Eu espero que não tenha nenhum paciente meu aqui na live. Que aqui na live só tenha aluno, que eles não estejam escutando isso. Mas qual a vantagem dessa técnica? Não é dependente de exercício físico. Simples assim. Não importa se o seu paciente vai fazer exercício físico ou não. Não importa. A célula vai sofrer a apoptose do mesmo jeito. Então, pouco importa. Tá? Porque eu não preciso, o meu produto final não é energia, não é gasto energético. É sistema imune, vai fazer a apoptose e vai embora, tá? Então não é dependente de exercício físico. É dependente de dieta? Óbvio. Eu tô tirando um depósito de gordura e o paciente tá lá enfiando o McDonald's. Eu acabei de comer o McDonald's aqui antes de começar a live. Então, a gente tá fazendo ali, tirando um depósito de gordura e o paciente jogando gordura dentro. Então é dependente de dieta sim, mas de exercício físico não. Então quando a gente para pensar no desoxicolato, a gente precisa pensar que é o procedimento estético para gordura localizada dos nossos sonhos. Vocês concordam? Quem é da estética aí, quem já atua na área, sabe o quanto pra gente o desoxicolato nos traz resultados satisfatórios. O quanto nos traz resultados. Sabe aquela história de que, ai meu Deus, tratamento corporal, eu não gosto de fazer tratamento corporal porque eu dependo muito do paciente. E vai continuar dependendo da alimentação dele. Mas aí não vai ser de duas coisas, de duas vias, da alimentação e do exercício físico. Tá, Indira, mas onde é que eu aplico esse desoxicolato? Onde que eu vou aplicar essa substância? Vamos lá. A gente tem a nossa pele, ela é composta por 3 camadas. A gente tem a camada mais superficial, que é a epiderme. A gente tem a camada média, que é a derme. E a gente tem a camada mais profunda, que é o tecido subcutâneo. Por muito tempo esse tecido subcutâneo foi chamado de hipoderme. Inclusive, vocês ainda vão encontrar em alguns livros mais antigos hipoderme. E talvez até em algum artigo. Mas hoje a gente já conhece como tecido subcutâneo. Então, a gente vai ter camada superficial, epiderme, derme e tecido subcutâneo.
Tecido subcutâneo é aqui, ó. É nessa base aqui, onde a gente basicamente só vai ter tecido de gordura. A gente vai ter um pouquinho de tecido conjuntivo, um pouquinho de colágeno, um pouquinho de elastina, mas em sua maioria a gente vai ter adipócitos, tá? E adipócitos são células de gordura. Então a gente vai precisar fazer a aplicação nessa região. E como a gente garante que a gente fez a aplicação nessa região? Que aí é o que torna o desoxicolato inseguro, tá? A gente precisa garantir que a gente fez a aplicação naquele local, tá bom? Como a gente garante isso? Primeiro, entendendo de prega. Prega cutânea. Quanto o nosso paciente tem de prega? Já ouviram falar em adipômetro? Provavelmente já. Quem já trabalha com estética já ouviu falar em adipômetro. Quem não trabalha ainda, é um aparelhinho que a gente faz uma prega, onde a gente consegue medir a quantidade de gordura que tem naquela região. Então, quando a gente faz a prega no adipômetro, um paciente, para ele poder ser submetido a um desoxicolato, ele precisa ter pelo menos 7 milímetros de prega. Se ele não tem isso, se é abaixo disso, a gente não submete ele a um desoxicolato, tá? Porque o desoxicolato, ele é, volto a repetir, como um detergente. Quando você faz um churrasquinho lá, que o prato fica sujo, que você joga 2 gotinhas de detergente, o detergente faz assim, ó, se espalha. Então, é importante que o seu paciente tenha pelo menos 7 milímetros de prega cutânea para que a gente garanta que aquele desoxicolato ele vai ser mantido no tecido subcutâneo, certo? Então, é importante que vocês lembrem isso. Outro ponto importante, quando a gente vai fazer uma aplicação intradérmica, quando a gente vai fazer uma aplicação de substâncias da intradermoterapia, a gente precisa respeitar o plano e o ângulo de aplicação. Você não vai fazer uma aplicação em tecido subcutâneo com a agulha rente com a sua pele, bisel para cima, formando pápula. Não. Aí você vai estar na epiderme. Se for muito rente, você vai estar na epiderme. Se for um pouquinho mais profundo, você vai estar na derme, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma prega no nosso paciente. Aqui, ó. Fazer uma prega. Isso é uma prega, tá? Ó, vou pinçar a pele do meu paciente na região que eu quero, tá? Digamos que isso aqui é o abdômen. Finge que isso aqui é o inferior de abdômen do seu paciente. Você vai pegar, ó, segurar aqui essa. Você vai. Acho que deve ter uma. Confere aí, Ana, se não deu uma travada no seu celular. Gente, travou, voltei já, me contem aí. Me respondam aí se eu já voltei, porque me ligaram aqui. Já? Ana, conserta só um pouquinho o celular, que tá torto. Isso. Perfeito agora. E aí, o que que acontece? A gente vai fazer a prega, certo? Imagina que isso aqui é inferior do abdômen do meu paciente, ó. Vou fazer uma prega aqui, certo? Fiz a prega. Entrei a 45 graus, como tá mostrando aqui, ó, minha agulha. Entrei a 45 graus. E desses 45 graus, eu vou fazer a aplicação, certo? É assim que eu vou fazer a aplicação. Indira, eu vou pegar 10 ml e vou aplicar esses 10 ml todinho num ponto? Claro que não, né, gente? Aí é outro ponto que a gente precisa entender, onde o desoxicolato nos traz resultados eficazes e seguros. Eu posso aplicar por ponto, 0,2 ml, dando uma distância de mais ou menos 2 centímetros de um ponto para o outro. Isso significa o quê, ó? Que eu peguei, marquei um pontinho aqui, dei mais ou menos um dedo de distância em todos os ângulos e marquei outro pontinho aqui. E aí eu vou aplicar 0,2 por ponto. Se a minha mescla vem 10 ml, tá? Eu vou aplicar quantos pontos naquele inferior de abdômen? 50 pontos, tá? 50 pontos. Então, 0,2 ml por ponto. Não pode passar de 0,2 ml. Lembrem sempre, façam sempre a analogia do detergente. Pinguei 2 gotinhas de detergente, o detergente se espalhou pelo prato, tá? Se eu pegar meio frasco de detergente e jogar todo, o que vai acontecer?
o detergente vai sair pelo ladrão, como diz no meu interior. Vai sair pela culatra, tá? Vai sair pela lateral do prato. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a substância ela fique concentrada lá no nosso tecido subcutâneo. Por quê? Porque ela vai fazer rompimento de membrana. E ela não vai fazer só rompimento de membrana de célula de gordura. Se você aplicar ela na derme, ela vai fazer rompimento de membrana do nosso colágeno, da nossa elastina, do nosso ácido hialurônico, do que tiver ali, tá? E por isso que a gente precisa ter esse cuidado na hora que a gente vai fazer a aplicação. Então, qual o risco? Qual o risco que existe no desoxicolato? De quem está operando o sistema. Quem está operando o sistema? O profissional injetor. Detesto esse nome. Mas como populariza, né? O profissional injetor. Tá? Qual o risco? Aplicar no local incorreto e aplicar quantidade incorreta por ponto. Quantidade superior ao que a quantidade permitida por bula. Não inventa, tá? A desoxicolato tem escrito lá, ele foi feito para ser aplicado no tecido subcutâneo. Ele não foi feito para ser aplicado intradérmico. Ele não foi feito para ser aplicado intramuscular. Ele não foi feito para ser aplicado pressurizado. Ele não foi feito para isso. Então, o risco que o desoxicolato tem é de aplicação incorreta e de quantidade incorreta. Então, não precisa ter medo dele. Ele é um potente, um ótimo aliado pra gente, tá? E aí, sim, pode acontecer. Pode acontecer um caso como esse aqui. Pode acontecer. Pode acontecer uma necrose? Pode. Pode acontecer uma necrose de pele? Pode perder tecido da região? Pode. Pode. Claro que pode. Tá? O que vai diferenciar do não acontecer é quem tá operando o sistema. É quem tá controlando a mão na hora de aplicar. Ah, Indira, mas eu tenho medo de aplicar com uma seringa de 10, porque a distância de um tracinho pro outro é muito pequeno, é só 0,2. Aplica com a de 5. Aplica com a de 3. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a aplicar com a de 1 ml. Porque a de 1 ml é muito mais fácil a gente conseguir identificar o 0,2. Muito mais fácil, tá? E quando você joga o 0,2 numa seringa de 1 ml, você entende o quanto a quantidade é alta. Porque enquanto você tá um tracinho pequenininho ali da seringa de 10, você não consegue mensurar o quanto é muito, o quanto a quantidade por ponto é alta, tá? Ana tá dizendo, tem pergunta. Eu posso responder no final, tá? Porque aí no final com certeza vão ter mais perguntas, apesar que já tá acabando. E qual a grande vantagem do desoxicolato? Não fazer lipólise. Essa é a grande vantagem. Que para muitos pode ser uma desvantagem, né? Não fazer lipólise. Não, ele não faz lipólise. Então a gente não precisa da lipólise do desoxicolato. A gente não precisa que ela faça lipólise. A gente não precisa que o nosso paciente tenha gasto energético, tá? A gente vai precisar que ele ajuste a dieta, mas a gente não vai precisar que ele tenha gasto energético. Isso é fantástico e poderoso, tá? A gente pensar que tem um procedimento, que tem uma mescla, que tem uma substância que a gente pode usar em pacientes que não fazem exercício físico. Olha que maravilha! Tem muitos pacientes que têm uma alimentação super regrada, que quer perder aquela gordurinha de inferior de abdômen, que quer perder aquela gordurinha de papada, tá? Mas não faz exercício físico. É possível? É possível. E é um ótimo recurso, tá? E aí, só que ainda assim, o nosso principal questão do desoxicolato não é só o processo de necrose. Não é só o processo de a gente aplicar no lugar errado, de a gente aplicar a quantidade errada. O desoxicolato, ele é uma substância que ele é altamente inflamatória, tá? Parem e pensem. A gente vai aplicar uma média de 10 ml. Quando a gente não aplica mais, a depender da região. Uma média de 10 ml no inferior de abdômen. Onde a gente vai ter uma camada de gordura inteira ali, que vai ser emulsionada, que vai sofrer apoptose, que vai precisar de recrutamento de muitas células do nosso sistema de defesa. Isso vai ter edema,
muito edema, tá? Ah, eu amei, o Instagram agora tá, quando eu faço legal, eles sobram legal também. Vai ter muito edema, tá? Isso pode ficar hematoma, tá? O hematoma é super normal, inclusive pós-intradermo. Pode ficar nódulo, tá? Por quê? Porque o desoxicolato, nesse processo ali de reparação, pode formar algum tipo de fibrose. E essa fibrose, se é uma fibrose menorzinha, que é confundida ali com nódulo, pode acontecer, tá? Isso é normal. Então, todos esses processos, lembrando que não vai ser simples como só uma aplicação. Não que seja só uma aplicação, tá? Eu nunca negligencio nada na estética. Mas não vai ser só um ardor, como acontece com a cafeína, quando a gente aplica cafeína, por exemplo. Não vai ser só um ardor, como quando a gente aplica uma carnitina. Não. Por quê? Porque a indução do processo inflamatório vai ser muito maior. E é importante que a gente entenda isso, tá? Nesse processo todo, é muito importante que a gente entenda os processos que o corpo do nosso paciente vai sofrer quando ele entra em contato com aquela determinada substância, que nesse caso é o desoxicolato, tá? Mas não precisa ter medo. Esse era o tema da live. Espero que eu tenha esclarecido e não precisa ter medo. O desoxicolato, ele é para ser o nosso aliado no tratamento para gordura localizada. Principalmente quando a gente está falando de gordura submetoniana, de papada. Ele é o nosso aliado. Então a gente precisa tomar apenas cuidado, precaução, entender o mecanismo, entender como funciona, entender qual o plano de aplicação, entender a quantidade de aplicação. E aí, tudo isso, se você ainda não sabe, se você não tem segurança, eu vou te ensinar isso no meu curso de intradermo, tá? E eu quero que vocês... Ana vai compartilhar mais com vocês sobre isso, vou responder as perguntas, mas já quero avisar. Para todo mundo que se inscreveu, tá? Só vai receber o certificado quem se inscreveu. No final das últimas 3 lives, todo mundo que assistir as 3 lives vai ter uma surpresa aí. Eu vou gerar um bônus aí pra vocês. Um brinde pra todo mundo que se inscreveu, pra todo mundo que acompanhou esses 3 dias. Quero que vocês printem a tela, tá? Me marquem o Instituto. Lembrando que, se o Instagram for fechado, muitas vezes eu não vou conseguir ver, tá? Porque eu não sigo todo mundo. Então, é importante que vocês estejam com o Instagram aberto, tirem um print, me marquem o Instituto. Eu vou fazer uma pose bonitinha, viu? Se alguém postou foto minha, vocês vão ver, vai ficar sem o certificado. E aí, agora vamos para as perguntas, Ana? E a palavra-chave de hoje, que no final vai completar uma frase, que essa frase vai ser a frase do certificado, é intradermoterapia, tá? Amanhã a gente dá outra palavra e na quarta, outra palavra. Na quarta, a nossa live vai ser de manhã, às 10 horas da manhã, porque à noite eu vou estar no Harmonique, que é o evento aí das ligas acadêmicas. Não vou estar palestrando, mas se vocês estiverem por lá, a gente vai se encontrar, tá? Não tenham vergonha de falar comigo. E por favor, não digam que você é menor do que eu esperava, no Instagram parece ser maior. Não quero ouvir essa frase, viu? Vá, Ana, quais são as perguntas que a gente tem aí? Ana vai pedir as perguntas aqui pra eu poder responder. Eu vou virar assim. Vai no seu.